Em 2025 eu li 27 livros, mas nem todos esses livros têm resenha aqui no canal. Nem todos esses livros que eu li em 2025 eu fiz um vídeo específico para aquele livro. Tiveram alguns livros que eu li ali em junho, julho de literatura, que foram na verdade releituras de livros importantes na minha vida e na minha história, e que eu quis fazer essas resenhas assim mais específicas sobre cada um deles. Não só falando do livro, mas também especificando como foi importante esse livro na minha vida em algum aspecto, né? E aí, nesse novo ano de 2026, eu decidi fazer diferente. Eu vou fazer resenha de todos os livros que eu leio neste ano de 2026. Para não finalizar o ano só dizendo, eu li não sei quantos livros e, enfim, falando um pouquinho de cada um deles. Mas eu vou fazer um vídeo específico para cada um deles aqui no canal, certo? Então, além de falar de toda aquela realidade de produtividade que eu venho falando, de forma específica a produtividade feminina, a produtividade cíclica, assim como eu gosto de falar de autoconhecimento, eu também vou falar cada vez mais dos livros que eu tô lendo para poder ajudar vocês também neste caminho de leitura, certo? Então eu sou Thaís, gosto de falar sobre esses assuntos que eu já citei aqui, e se você gosta de ouvir sobre esses assuntos e conversar, então seja muito bem-vindo. E já pode se inscrever aqui no canal, tá bom? Então, o primeiro livro que eu terminei em 2026 foi A Autópsia do Feminismo. Eu não li esse livro todo nesse ano, certo? 2026. Eu comecei a lê-lo em dezembro do ano passado, na verdade. Inclusive, eu participo até de um clube de leitura, na verdade, uma leitura guiada, que a própria autora, Débora Luciano, está fazendo sobre o livro dela, porque ela percebe, ela sabe que é um livro muito denso sobre a metafísica do feminismo e que nem todo mundo tem acesso a conceitos básicos de filosofia para poder entender melhor a dinâmica do livro e tudo que o livro fala, certo? Eu não sei se eu já falei para vocês aqui, mas eu comecei a estudar filosofia. Eu comecei a fazer a graduação de filosofia no ano passado, em 2025. Então eu estou no meu segundo ano de graduação em filosofia. E eu tenho certeza que se eu não tivesse esses conceitos, por exemplo, como os conceitos de universal, de nominalismo, o conceito de natureza, vários conceitos que eu fui tendo através do curso de filosofia, eu com certeza não entenderia metade do que eu já entendi, do que eu consegui entender desse livro, né? Mas eu até fiz uma aula num clube de estudos. Eu organizei um clube de estudos femininos. Inclusive, eu vou deixar o link aqui do WhatsApp caso você queira participar. É totalmente gratuito, certo? É um canal no WhatsApp, na verdade, é um grupo do WhatsApp em que a gente vai ficar cada mês lendo um livro sobre a realidade da mulher e aí a gente vai falar sobre esse livro. Então, no mês passado, eu falei sobre este livro Autópsia do Feminismo. Então, eu já tenho tudo organizadinho aqui. Mas no vídeo no YouTube eu não vou conseguir falar tudo, então eu vou falar os aspectos mais importantes que eu achei do livro e que são importantes para você conhecer antes mesmo de começar a ler, certo? Então, se quiser participar desse grupo totalmente gratuito com a gente, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, o livro A Autópsia do Feminismo foi escrito pela Débora Luciano. Ela é conhecida também como a famosa Olá Bocóis, então o arroba dela é Olá Bocóis nas redes sociais. E que ela começou um trabalho nas redes sociais, mais ou menos por ali na época de 2020, né? De estar lendo junto com as pessoas, né? Então ela tinha a Academia Bocó, em que ela fazia sugestões de livros, é como se fosse um clube de leitura em que falava-se sobre esses livros mais relacionados a filosofia política um pouco e tudo. Acho que sempre foi sempre foram esses os interesses dela. Eu sempre gosto de falar muito sobre o autor do livro porque isso conta muito, principalmente os autores de livros mais antigos, porque a gente consegue entender o contexto histórico que aquele autor vive e que faz ele escrever esse livro, que o inspira a escrever esse livro. Por que Bulhufas ela escreveu um livro sobre a autópsia do feminismo? Primeiro, o que quer dizer autópsia? Autópsia, você faz uma autópsia num corpo que já morreu, né? Então, a tese dela, ela parte do princípio de que o feminismo já morreu, que a mulher já morreu também. Então, ela já começa, o primeiro capítulo já é sobre a morte da mulher. Porque assim como teve aquele louco que chegou no meio do povo dizendo onde está Deus, onde está Deus? E alguém falou, Deus morreu? Então foi instituída a morte de Deus. Hoje nós podemos também perceber a morte da mulher, por causa de realidades como, por exemplo, a ideologia de gênero, que ela só vai tratar mais pro final do livro, mas a gente consegue perceber essa morte da mulher e, consequentemente, a morte do feminismo, né? Porque se o feminismo luta pelos direitos da mulher e não existe mais mulher, como é que ela vai lutar por alguma coisa? Então, o feminismo meio que foi difundido nas ideologias de gênero, de alguma forma, né?
Então, começando com essa morte da mulher, a gente passa para o começo de tudo. Então, como eu falei, o desejo dela, o que ela busca através da escrita desse livro, é exatamente entender as origens do feminismo. De onde começou o pensamento feminista? Qual foi o pensamento? Porque a gente sabe que qualquer revolta, qualquer dimensão revolucionária e política parte de uma realidade filosófica. Então, ela quer saber esse começo filosófico, e não o começo político, e não quando começaram as dimensões dos movimentos mesmo, de libertação da mulher, algo assim. Mas antes, muito antes disso. Então, ela consegue perceber ali que tudo começa com o sofrimento inerente à mulher. Então, assim, existe uma diferença básica entre o feminismo e o antifeminismo. Então, é uma das coisas que a Débora deixa muito claro. Por mais que ela esteja mostrando e desvendando o feminismo, ela também não é antifeminista. Ela nos faz perceber que tanto o feminismo quanto o antifeminismo falam com relação ao sofrimento da mulher. Porém, o feminismo se utiliza do sofrimento da mulher para gerar um movimento revolucionário, enquanto o antifeminismo nega o sofrimento da mulher. Um sofrimento inerente à mulher, um sofrimento inerente à mulher pelo fato dela ter um útero. Os sofrimentos próprios da nossa vida, da nossa vida enquanto nós temos a dimensão da fecundidade, né, natural da mulher, que passa pelo nosso ciclo menstrual, por exemplo. Então, existem os sofrimentos físicos, existem os sofrimentos espirituais, existem os sofrimentos humanos, filosóficos. Só pelo fato de nós sermos seres humanos, como mulheres, nós somos limitados. E essa limitação já gera um sofrimento. Ou seja, que gera um sofrimento ao homem também. Mas existe um sofrimento muito próprio das mulheres, que é esse sofrimento que provém do útero. Então, assim, o antifeminismo, para tentar calar o movimento feminista, o que ele faz? Ele nega que existe esse sofrimento feminino, esse sofrimento inerente à mulher. Mas todas nós que somos mulheres conseguimos perceber que existe. O sofrimento existe, o sofrimento é real. E é isso que a Débora não nega. E é por isso que ela diz, é por isso que eu não sou antifeminista, certo? Existem outras realidades filosóficas que depois, no próximo livro, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Do porquê é ruim ser anti alguma coisa. Quando você está querendo mostrar um aspecto maior, uma dimensão sobrenatural, você não pode se dizer anti alguma coisa, porque você está afirmando que aquela dimensão meramente natural é viável. Enfim, mas eu vou falar mais no próximo livro, porque o segundo livro que eu já terminei também fala muito sobre isso. Então, vamos partir desse pressuposto, que existe esse sofrimento universal da mulher, que é inerente à mulher. E esse sofrimento, ele gera certa revolta, porque nos faz querer mudar as coisas, né? Nós, como mulheres, percebemos os sofrimentos que são inerentes a todos nós, a minha realidade em particular e a realidade das outras, e isso nos revolta, porque nós queríamos que não fosse assim. Só que nós nos revoltamos, de certa forma, contra aquilo que acontece no mundo diante do nosso sofrimento. Só que se nessa revolta que nós temos diante da nossa condição e do nosso sofrimento feminino, nós encontrarmos a redenção em Nossa Senhora, tudo vai se ajustar, tudo vai se organizar e a gente vai conseguir o que a gente mais busca, o que a gente mais espera, que é a felicidade plena e a felicidade eterna. É claro que isso parece uma coisa, ai Thaís, agora você vai me falar de religião, mas isso é o que a Débora fala no livro, porque enquanto existia o catolicismo e o catolicismo era a religião predominante no mundo como um todo, não existia essa dimensão de revolução, de movimentos políticos e tudo mais, porque a gente conseguia encontrar a redenção e muitos se tornaram santos ao buscar a redenção em Nossa Senhora, principalmente, né, como mulheres, já que a gente está falando dessa realidade feminina. Mas a gente se revolta contra esse sofrimento porque é um sofrimento injusto. A gente sente como se fosse injusto, porque nós não fizemos nada para que isso acontecesse, para que nós tivéssemos esse sofrimento. Apesar de que nós em específico não fizemos, mas nossos pais fizeram, né? Como Adão e Eva. Então, assim, por que nós sofremos?
Porque sofremos a dor do parto, porque sofremos a dor do útero, por causa do pecado de Eva lá atrás, né? Mas quando veio Nossa Senhora, ela trouxe a redenção para o mundo, né? Porque ela trouxe o Salvador. E por meio de Nossa Senhora veio a nossa redenção, além dela ser mulher, né? E que também viveu os sofrimentos como nós vivemos. Só que em vez de gerar uma revolta que leva a um ressentimento, nós, ao nos revoltarmos contra a nossa realidade, encontramos o olhar de Nossa Senhora, que busca viver a sua missão, não importa quanto sofrimento ela vá viver, porque ela viveu muito sofrimento, ao perder um filho. Então, são esses os maiores sofrimentos da mulher. O sofrimento da mater dolorosa, né? A mãe que perde o filho. É um dos sofrimentos mais próprios e que a gente pode encontrar essa redenção ao olhar para Nossa Senhora. Mas só que o pensamento revolucionário gerou essa dimensão de que, em vez de eu olhar para Nossa Senhora, a mater dolorosa da redenção, muitas acabaram se tornando a mãe devoradora. Então, assim, tem a mãe dolorosa, que é Nossa Senhora, mas existe a inversão desse símbolo, que é a mãe devoradora. Quando uma mulher chamada Margaret Sanger, ela foi para os subúrbios assim dos Estados Unidos e viu tantas realidades difíceis, tanta pobreza, tanta dor. Ela mesma já havia perdido uma filha. Ela percebeu que o melhor caminho para tentar diminuir o sofrimento seria o infanticídio. Porque se essas mulheres não precisassem manter seus filhos, pudessem matar seus filhos, que é o que acontece hoje em dia, infelizmente, né, através do aborto, elas não sofreriam tanto, digamos, né? Então, a mater dolorosa, que numa realidade de sofrimento injusto, da morte do seu filho inocente, que foi o que Maria viveu, sofre. Existe a inversão para a mãe devoradora, que é aquela que ela mesma, buscando não sofrer, quer matar seus filhos. Então, esse foi o caminho que o movimento revolucionário decidiu viver, né? Um caminho contrário ao caminho da dor e do sofrimento redentor de Nossa Senhora, digamos. Então, tudo isso, como vocês conseguem perceber, é uma coisa muito profunda, é uma coisa muito filosófica mesmo, porque ela está querendo aqui, através desse livro, analisar a metafísica do feminismo. De onde veio essa metafísica? De onde saiu? A gente consegue ver o que acontece de forma humana, né? De forma física, digamos. Então a gente consegue ver o que aconteceu e o que acontece no mundo com relação ao feminismo de forma física. Só que ela quer encontrar a realidade metafísica que inspirou a física, né? Que inspirou o movimento político em si. E aí começou a acontecer essa dimensão de que o pessoal é político, né? Aquelas mulheres que sofrem nos subúrbios norte-americanos são tão mulheres quanto eu. Então, o sofrimento pessoal que elas vivem é como se fosse o mesmo sofrimento que eu vivo, porque eu também sou mulher. Então, temos que nos unir, mulheres, para encontrar o culpado por esse nosso sofrimento e destruí-lo. Então, existem várias vertentes do feminismo, né? Uma delas diz que o culpado é o patriarcado, é o homem, então vamos acabar com os homens. Outras dizem que é a dimensão do capitalismo selvagem e que a dimensão toda que Marx fala, né, das classes e tudo. Então vamos acabar com o capitalismo. E já tem outras vertentes mais recentes que falam muito da realidade psicológica também, né? Essa dimensão como se fosse algo estrutural ou algo assim. Então, assim, o cerne do feminismo foi exatamente como resolver o problema do sofrimento feminino. Só que aí eu retorno àquela perspectiva que eu digo, só pelo fato de sermos humanos, nós já sofremos, porque nós temos limitações. Nós não podemos fazer e ser e viver tudo que nós queremos. E nós não podemos ir de encontro a todo o mal do mundo, porque não depende somente de nós, depende das escolhas e da liberdade das outras pessoas, né? Infelizmente.
Porque, felizmente e infelizmente, porque Deus nos deu liberdade. Então, assim como Ele me deu liberdade, Ele deu a todos os seres humanos. E eles são livres para fazer o mal contra nós, né? Então, o cerne da revolução é uma luta contra a própria natureza humana e feminina, que é limitada. Então, o feminismo vai tentando a todo custo tirar todas as limitações que existem na nossa realidade humana e física, né? Então, é por isso que parte de uma metafísica para agir na física de maneira a extirpar aquilo que nem tudo, né? Claro que existiram muitas coisas que foram boas e importantes, mas nem tudo consegue ser extirpado. Porque a gente pensa que isso vai resolver. Aí vieram as ondas do feminismo, né? Quando a mulher votar, ela não vai mais sofrer. Mas a mulher começou a votar, continuou sofrendo. Quando a mulher estudar, não vai mais sofrer. A mulher estudou, continuou sofrendo. Quando a mulher tiver liberdade sexual, ela não vai mais sofrer. Teve liberdade sexual, continuou sofrendo. Então, assim, tudo é em vista de extirpar esse sofrimento feminino que não tem como ser extirpado, porque vem da nossa natureza, né? Aí, eu vou pular uma parte aqui que é um pouco mais difícil de entender para um aspecto que, para mim, principalmente como estudante de filosofia, é um dos aspectos mais intensos, né? E para mim é um dos aspectos mais perigosos. A dimensão de natureza, né? O que é a natureza feminina, o que é a natureza humana, porque a gente parte da natureza humana para depois descobrir a natureza feminina em si. Inclusive, o outro livro que eu tô lendo, né, que eu comecei a ler depois que eu terminei esse Autópsia do Feminismo e a Descoberta do Outro, do Gustavo Corsão, que vai ser meu próximo vídeo, inclusive, né, de livros que eu já terminei esse também. Eu comecei a ler esse livro aqui, A Estrutura da Pessoa Humana, de Edith Stein. Então, eu vou começar a me aprofundar ainda mais dessa antropologia filosófica do que quer dizer sermos seres humanos, sabe? Porque nós precisamos primeiro entender o que é ser humano, para depois entender o que é ser mulher. Só que dentro do movimento feminista existiu toda uma extirpação mesmo, assim, né? Uma diluição do que é ser mulher. Hoje em dia a gente não consegue mais não só identificar, mas a gente não consegue descrever o que é uma mulher, porque muitos de nós, se descrevermos em um espaço público o que é uma mulher, nós podemos até ser presos por dizer que um homem vestido de mulher não é mulher, por exemplo. Um homem que fez a transição de sexo não é mulher. Então, assim, a gente não consegue mais descrever o que é uma mulher. Isso tudo partiu da dimensão da natureza, entendeu? Qual é a natureza humana? Qual é a natureza feminina? A gente não sabe descrever mais, porque partiu-se de uma natureza aristotélica, que é a natureza clássica. A natureza em si não é isso que a gente vê. A natureza são os animais, são todos os seres vivos, são as plantas. Não é isso a natureza para Aristóteles. A natureza para Aristóteles é a essência, né? Aquilo que é a essência daquela coisa. E a partir da essência daquela coisa existem as quatro causas, né? Por que aquela coisa foi feita? Para que aquela coisa foi feita? Qual é a finalidade daquela coisa? Então é a partir da essência daquilo que a gente descobre para onde ela vai, né? Então a gente precisa descobrir essa natureza humana para poder descobrir qual é o nosso papel nesse mundo, qual é a nossa missão, qual é a nossa finalidade, qual é o nosso fim. Mas que na modernidade não se quer mais pensar nisso. A modernidade mudou o conceito de natureza em si para a gente. Não é mais esse conceito aristotélico. O conceito de natureza para a gente é um conceito hobbesiano. Não sei se você já estudou Hobbes, né, de ciência política, e que ele fala que o mundo... Existia um mundo antes da sociedade existir, né? Antes da dimensão social, existia um mundo em que os indivíduos eram isolados uns dos outros e que eles se matavam assim. Existia uma guerra de todos contra todos e que o contrato social, ou seja, o Estado, ou seja, a polis, digamos, pensando na dimensão grega, foi criada em vista de que através desse contrato
as pessoas que naturalmente queriam matar umas às outras não iriam matar porque existia esse contrato social, entendeu? Então, a natureza para Hobbes é que todos os homens querem matar uns aos outros. Isso é a natureza. Que não existia uma dimensão humana vivida em sociedade no começo dos tempos, no começo de tudo. Ele nunca conseguiu provar isso, certo? A gente não consegue perceber em nada de todos os estudos que já foram feitos que prove que existiu um ser humano pré-social, ou seja, antes de que ele seja social. Porque desde os gregos sempre se viu o ser humano como um ser sociável. Um ser humano não é feito, ou seja, a natureza humana aristotélica mostra que o ser humano não é feito para estar isolado, mas ele é feito para viver em sociedade. E Hobbes contradiz isso. Hobbes diz que o estado de natureza do homem é a guerra de todos contra todos e que para que todo mundo não se matasse e o mundo acabasse, precisou-se criar o Estado, que é um contrato social que previne que os homens se matem uns aos outros. Então é daí que parte, de certa forma, toda essa dimensão dessa mudança e dessa diferença do que é a natureza humana para depois ir para a dimensão feminina, entendeu assim? Então, realmente é um livro muito denso, é um livro muito profundo, como você já consegue perceber. Existem muitos e muitos e muitos aspectos que eu não falei aqui. Eu falei como se fosse a essência da essência da essência do livro. Pulei muita coisa, sem dúvidas, assim, né? Mas eu queria só deixar registrado essas realidades que são mais profundas e mais importantes, que é o sofrimento inerente à mulher, que esse sofrimento gera uma revolta e que se essa revolta não for redimida através de Nossa Senhora, vai gerar revolução, que é isso que aconteceu com o movimento feminista, e também todos os outros movimentos meio que partem mais ou menos de uma metafísica parecida, assim como o marxismo, assim como vários outros movimentos. E aí, tudo isso aconteceu porque não se vê mais a natureza de forma aristotélica, mas a modernidade começou a ver a natureza de forma hobbesiana. E isso mudou totalmente a nossa visão do que é a natureza humana como um todo, do que é o homem, do que é o ser humano e, consequentemente, do que é a mulher, né? De quem é a mulher. Então eu estou aqui nessa busca, através dos estudos, para encontrar essa mulher, né? Essa mulher que a Débora Luciano disse que já morreu, mas que eu acho que nós podemos ressuscitá-la, renascer, fazê-la renascer, né? Dentro de nós, partindo de nós, né? A começar em nós, a começar em mim. Então eu quero poder compartilhar com vocês cada vez mais esses estudos femininos que eu vou fazendo ao longo desse ano e através das minhas leituras eu vou compartilhando aqui. Então, mais uma vez, se você quiser entrar no grupo gratuito sobre estudos femininos, eu vou deixar o link aqui embaixo do grupo do WhatsApp e se inscreve aqui no canal para poder acompanhar minhas próximas leituras, né? Aqui eu não vou fazer, não tem como eu fazer vídeos tão longos, né? Então para não ficar tanto tempo. Mas lá nos estudos femininos nós temos encontros mensais para exatamente discutir sobre tudo isso. E você pode me fazer perguntas, não só a mim, mas as outras meninas que estão lá. A gente se divide para cada uma ficar responsável por um livro diferente. E você também vai poder participar. Então espero que você se una a nós. E até o próximo vídeo.